Bom dia, Nancy. Bom dia, Leni. Bom, então vamos lá. Meninas, conseguiram entrar, Leni? Bom dia, Leni. Falei tanto de você semana passada. Bom dia, tudo bem? Fê, suas alunas, como sempre, em peso, hein, Fê? Sim, com certeza, elas são demais mesmo. São muito queridas, muito queridas. Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho de hormônios, um pouquinho da nossa linha também neurohormonal, para a gente entender os mecanismos de ação dos moduladores. Bom dia, Nancy. Nancy está no Pará. Nancy vem para São Paulo quinta-feira encontrar as meninas. Oi, Sara. Bom dia a todas, meninas. Pois é, eu acredito que eu vou conversar depois com vocês sobre isso. A probabilidade Ah, era muito alta, mas aconteceu uma situação, não sei se vai acontecer a minha ida, mas a gente conversa depois, tá tá bom, bom? mas olha, a gente está animada te esperando no E estande. nós estamos num momento delicado, né? Belém e todas as Sim, regiões mais distantes, até as sim, mais próximas, estão sim. totalmente fora da realidade. Mas tá tudo certo, a gente conversa depois. Vamos ouvir Tá sobre hormônios, eu estou assim, bom, tá muito bom. curiosa para ver detalhes. Ah, bom, eu quero então começar a aula. Eu quero começar o nosso encontro de hoje com uma das coisas que eu acho mais importantes para nós, profissionais de saúde, e que eu sempre tento pontuar muito forte com as prescritoras da Souleve, que é resultados. Isso é muito importante. Bom dia, Lilian. Lilian Bom entrando, dia. Ju. Ju também, minha querida. Você tá bem? Eu tô sabendo que você chega em São Paulo, hein? Eu tô sabendo que você vem para cá. Então, vamos começar com uma das questões mais importantes, né? Que é resultado. Então, eu gostaria de convidar a Alenir para compartilhar com a gente. E olha que isso nem foi combinado, hein? A Alenir vai ficar brava depois comigo? Acho que não. Não. Compartilhar conosco um resultado muito importante, muito expressivo. Queria também que a Ellen entrasse, que também tem um resultado muito bacana e está ligado à linha neurohormonal, né? Está ligado ao que a gente vai conversar hoje. Da sua paciente, Eleni, com o kit emagrecimento, né? Nós estudamos bastante a biorressonância dela, o resultado da biorressonância, conversamos bastante sobre o caso dela, que no primeiro mês ela vinha tendo dificuldade de ver uma queda de peso na balança, mas os comparativos do exame de biorressonância dela de entrada na Suleve e do primeiro mês de processo inflamatório, dos níveis de açúcar, de hormônio como a insulina, foram muito expressivos no primeiro mês. E aí, Helenira, eu gostaria, se você puder, né, sem compartilhar o nome, é claro, mas que você compartilhasse o resultado dessa paciente conosco para a gente abrir a nossa aula de hormônios. Bom dia a todos. Então, a gente começou o tratamento dela no dia 15 de janeiro. E depois de um mês e 10 dias mais ou menos, a gente refez o exame de biorressonância e foi assim incrível a mudança que ela teve no exame, sem contar que ela mesma vinha dizendo, né? Ela dizia, eu não estou emagrecendo, não estou vendo diferença em nada, né? No emagrecimento, assim, peso. Mas ela dizia que ela estava dormindo melhor,
ela estava acordando melhor. Ela mesma disse que ela estava tendo um estilo de vida melhor. Isso que ela não mudou nada, tipo, ela podia fazer umas caminhadas, isso ela não fez. Ela só realmente tomou os moduladores e realmente ela me disse ontem também que ela veio buscar mais os outros, né, para a gente estar fazendo acompanhamento. Eu não quero ficar sem, porque ela disse que a vida dela mudou. Eu fico muito feliz porque quando a gente observou a biorressonância dela, e como todo processo de emagrecimento, nós temos que levar muito em consideração o processo inflamatório que a obesidade, que o sobrepeso traz. E todos os processos inflamatórios, a gente tem que pensar num tratamento a longo prazo. Eu não consigo tratar em um mês, em 30 dias, eu consigo limpar terreno biológico, eu consigo desinflamar o paciente, eu consigo diminuir os níveis de hormônio circulantes na corrente sanguínea, que são altos, né, para o paciente que está acima do peso. E são muitos hormônios que estão desregulados, são muitos hormônios envolvidos no processo de ganho de peso e no processo de perda de peso. E essa paciente da Lenira, a gente observava cortisol estava aumentado, a gente observava que vários hormônios, a tireoide, ela não estava, a gente não pode afirmar que ela estava doente, mas ela estava desarmônica, ela tinha um desequilíbrio na tireoide, ela tinha cansaço, ela tinha sinais de baixa vitalidade. O cortisol, como que a gente observava além do exame? A gente observava que ela tinha ansiedade, né? Não conseguia ter um raciocínio normal, né? O raciocínio que a gente tem que ter, a gente parar, pensar para tomar decisões, para escolher fazer um exercício ou não, ou comer algo ou não. Então, os hormônios no nosso corpo, qual que é a influência, né? Quais são os principais? Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês uma apresentação que não é minha, de uma aula que eu tive, tá? Mas eu achei muito interessante e quero compartilhar com vocês. Então, é uma aula bem introdutória mesmo ao sistema endócrino, mas que traz, assim, conceitos muito importantes para nós entendermos, né, o nosso paciente, o que está acontecendo muitas vezes, e levar em considerações alguns pontos de vista que de repente não estamos levando para chegar numa avaliação mais completa e trazer um tratamento mais efetivo. Então, quando a gente fala de hormônios, aqui a gente tem onde que os nossos hormônios eles são produzidos? Eles são produzidos em glândulas, em células, né? Nós temos glândulas e células, principalmente hipófise, a tireoide, a paratireoide, algumas glândulas digestivas, salivares, células que estão no nosso hipotálamo, no nosso timo, nosso pâncreas, ovários, testículos, rins, estômago, fígado, intestino delgado, pele, coração, e por aí vai. Depois eu quero compartilhar esses slides com vocês, tá? Quando nós temos uma produção normal dos hormônios, ele tem o seu mecanismo de ação, né? Normal. Ele faz todas as funções no nosso organismo. E aí, ele tem muitas funções. Por exemplo, nós temos. Deixa eu só mover aqui a tela que eu não estou conseguindo vê-las inteiras.
Os principais hormônios. Hormônio do crescimento. Ele está envolvido em quase todas as células e tecidos do nosso corpo para promover na fase de crescimento, está envolvido no emagrecimento, está envolvido na questão de manutenção da nossa massa magra, na perda de gordura. Aí nós temos os hormônios do cortisol, que provoca a secreção córtico-suprarrenal pelo córtex. Então, tudo que está envolvido com os corticoides, nós temos aqui. Hormônios que são tiroestimulantes, que são os hormônios da tireoide, são produzidos, né, na tireoide e nos órgãos do sistema tiroidiano, os hormônios luteinizantes, que ajudam e têm função específica, né, nos órgãos sexuais femininos, pelos ovários, e no masculino, pelos testículos. A prolactina, que na mulher, né, interfere nas mamas, na produção de leite. Os hormônios antidiuréticos, que estão envolvidos no nosso sistema de retenção de água, na nossa pressão arterial, e na contrição dos vasos, né? E que regula toda a nossa pressão arterial. A ocitocina, que está ligado ao útero, está ligado também à amamentação, é o hormônio do amor. Tá difícil passar aqui. E por aí vai. A gente tem muitos hormônios, mas os principais são esses que eu acabei de citar. E também a insulina, que a gente vai falar um pouco mais profundo hoje, que é um hormônio, né, que é liberado pelo pâncreas para a regulação da glicemia, para a regulação da glicose nas nossas células, junto com o glucagon, que também é liberado pelo pâncreas. Esses dois hormônios, eles estão diretamente ligados à nossa parte neurológica, à nossa regulação de fome e, assim, consequentemente, a regulação do peso também. Esses hormônios, eles têm funções específicas no nosso processo de alimentação e no nosso processo neurohormonal. Aqui eu tenho uma tabela que está bem sintetizada, todos os hormônios, melatonina, hormônios da hipófise, os hormônios do sistema tiroidiano, aonde é a célula alvo dele e qual é a função dele também. Então, tem um resumo aqui para vocês. Quando nós estamos em homeostase no nosso corpo, quer dizer que toda a função de produção desse hormônio e de chegar à célula-alvo para fazer, né, realizar a sua ação, está acontecendo de forma correta. Mas muitas questões do nosso dia a dia podem interferir nessa homeostase. Então, por exemplo, o que desencadeia a produção de hormônios? Um terreno biológico limpo, que não tenha nenhum disruptor, né? Uma barreira, nada que vá causar uma barreira para a produção e a ação desse hormônio no nosso organismo. Eu preciso de nutrientes específicos, por exemplo, melatonina. O que produz melatonina? Um aminoácido muito importante para o nosso organismo, que é o triptofano.
na forma de L-triptofano, ela é precursora da melatonina. O que é precursora? Ela é importantíssimo para a produção dessa melatonina. Então, eu preciso ter um terreno biológico limpo, nenhuma barreira para que esse hormônio ele seja produzido ou faça sua ação. Eu preciso ter os nutrientes que fazem a produção desse hormônio, né? E aí está envolvido vitaminas, minerais e muitos, e principalmente aminoácidos. E eu preciso ter a integridade dos órgãos. Então, quando nós falamos de biofísica e essa biofísica ligada aos hormônios, olha que coisa importante. Eu tenho que pensar lá na teia que nós vimos na semana passada, né, das interrelações metabólicas, eu preciso pensar na integridade estrutural dos meus sistemas. Eu preciso avaliar se o meu paciente, qual que é o estilo de vida desse meu paciente e o que pode estar impactando a produção e a ação desse hormônio dentro do organismo. Para depois pensar em repor hormônio, se ele está precisando. Nós temos aqui algumas médicas que estão assistindo, e várias médicas podem fazer essa suplementação desse hormônio. Quem não pode fazer a suplementação do hormônio, por exemplo, bioidêntico, é claro, né? Olhando da medicina integrativa, o hormônio bioidêntico, nós podemos modular o organismo para produzir esse hormônio da forma correta e podemos também garantir que o paciente tenha um terreno propício para esse hormônio ser produzido e fazer a sua ação. Então, nem sempre nós precisamos de uma terapia hormonal. Nós precisamos cuidar do meio para que o hormônio ele possa ser produzido e tenha a sua ação. E isso é com todos os profissionais de saúde, todos, sejam médicos, nutricionistas, fisioterapeutas integrativos, como temos várias aqui, biomédicas, como temos várias aqui, tricologistas, como temos várias assistindo. Então, o que nós vamos cuidar? Nós vamos cuidar de um ambiente para que ele possa ser produzido, cuidar da integridade dos órgãos e cuidar para que não tenha nenhuma barreira para essa produção e cuidar também para que ele chegue até onde ele precisa, células-alvo, né? Que ele precisa chegar para que ele faça toda a sua função em plenitude, que a tireoide possa produzir e realizar as ações que nós precisamos, que o fígado, o pâncreas possa produzir as ações que nós precisamos. Até aqui, tudo ok? Alguma dúvida? Esse é o momento de fazermos perguntas, hein, meninas? Sara, é a Ellen, tudo bem? Bom Oi, dia. Ellen, ótimo dia. Não dei bom dia para quem foi Ah, entrando quando eu iniciei a minha fala. Ótimo dia, tá. Maiane, Ellen, Eu sei que Estela. Estou foi. super feliz que vocês estão por aqui. Sim. E sabe o que que eu tenho uma dúvida? O que que seria, desculpa, porque eu ainda estou bem engatinhando ainda nessa parte da biofísica, mas essa barreira que você citou várias vezes, o que seria? O que poderia ser? A barreira? Então, vamos É. lá. Metais pesados. Metais pesados é uma barreira importantíssima que nós devemos tratar. Os metais Uhum. pesados, o que acontece com ele quando ele entra pela nossa boca ou pela nossa pele, por qualquer via? A gente inala e ele vai para a nossa célula. A nossa célula não foi feita, não está preparada para receber um metal pesado. Esse metal Sim. pesado, ele vai entrar na nossa célula e ele vai ocupar um espaço aonde um hormônio, um neurotransmissor ou um nutriente
iria até lá, falando de uma forma muito simples, tá, meninas? Ele iria até lá, que é o alvo dele, para fazer uma função. E aí, essa célula está ocupada por por um metal pesado, ou por um parasita, ou por hemotoxinas. E aí, essa função não é realizada. Vou te dar exemplo da tireoide. Tem muitos estudos que comprovam que o metal pesado ele pode chegar à nossa tireoide e se acoplar. E aí a tireoide ela fica mais lenta, ela secreta hormônios de forma mais lenta, você começa a sentir cansaço, falta de vitalidade, a sua memória fica mais fraca. Por quê? Porque era para ela estar fazendo, o hormônio estar realizando as funções que deveria, mas existe uma barreira ali naquele órgão que está impedindo. Então, essas barreiras podem ser metais pesados, hemotoxinas, parasitas. Por isso é tão importante a gente fala da nossa linha detox ou de limpeza de terreno biológico por outras vias, por aparelhos biofísicos, por ozonioterapia. Vamos lá, cada uma que está aqui pode compartilhar como limpa o terreno biológico do seu paciente, tira os disruptores endócrinos, tira as toxinas do seu paciente. Não existe só a nossa linha também faz isso. Mas vamos pegar aqui quem eu já conheço. Inês. Inês trabalha com ozonioterapia. O que o ozônio faz, Inês? Conta um pouquinho para gente. O ozônio ele faz um processo, ele é anti-inflamatório, mas também ele limpa todo o organismo. Então, ele deixa um organismo oxigenado, né, próprio para funcionar melhor, as células e tudo mais. Perfeito. Então, se ele está oxigenando, se ele está limpando, se ele promove essa limpeza, eu estou garantindo um terreno mais limpo, aonde eu possa ter a base de produção de vitaminas, minerais, hormônios, neurotransmissores, para que eles consigam chegar nas células-alvo e fazer a função deles. Correto? Tirei a sua dúvida, Ellen. Sim, fez sentido. Assim, eu Faz entendi bem. sentido para Obrigada. você? Não, Mais alguém totalmente. gostaria de compartilhar uma forma de limpeza? Temos uma querida aqui, Ana Paula, que é médica também, é nefrologista. Ana, como é que você trabalha essa limpeza? Compartilhe um pouquinho com a gente. Vou pegar mais uma profissional que estou vendo que está assistindo ao vivo. Gostaria de compartilhar conosco? Vamos ver se ela está assistindo ou se está só ligado, né? Fernanda, gostaria de compartilhar um pouquinho dessa parte da limpeza? Oi, Sara, eu também faço dessa maneira. Eu uso os moduladores frequenciais, eu peço para o meu paciente que ele precise estimular o corpo com atividade física, melhorar a ingestão de água, retirar os alimentos inflamatórios, peço para ele fazer higiene do sono, né? Tem Perfeito. todo, né? Acho que tem que começar também por aquilo desde quando a gente nasceu, né? Nós nascemos sem doenças, né? Nós nascemos sem sintomas. E a gente tem que fazer o básico para que o nosso corpo se restabeleça. Então, eu sempre falo até para minhas alunas,
Não adianta nada você fazer detox de metal, detox de parasita, detox de linfa, nananana, e continua se entupindo de pizza, de hambúrguer, né? E toma, o paciente fala que toma 1 copo de água por dia. Então, eu trabalho bastante, tento Estilo voltar de o vida. paciente a condições normais de saúde. É assim que eu Perfeito, faço. perfeito. Então, eu acho essa pergunta da Ellen, ela muito válida pelo seguinte: hoje as pessoas cada vez mais procuram soluções para problemas que foram criados no organismo. Os médicos, os nutricionistas, nós profissionais da saúde, procuramos soluções para os problemas. Mas será que não é mais interessante, como a Fernanda colocou, a gente dar um passo para trás e tentar enxergar naquele paciente, e aí é muito individual, muito individual. O que causa nesse paciente o desequilíbrio? Porque o paciente, quando está em homeostase, ele está em equilíbrio, o corpo ele recebe tudo que ele precisa, ele tem um terreno limpo para ele conseguir aproveitar o que ele está recebendo de nutrientes, fazer a produção dele neuroendócrina, de neurotransmissores e hormônios, e eles conseguem chegar até as células-alvo e fazer a ação que eles têm que fazer. Aonde está o bloqueio? Como a Ellen perguntou, o que pode acontecer para esse bloqueio? Então, uma má alimentação, como a Fernanda citou. O que a má alimentação traz? Ela traz químico, ela traz resíduo de pesticida, ela foi feita numa panela que tem vários metais pesados que estão ali contaminando. Ela usa higiene. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Ela usa produto de higiene para cabelo, para pele, cheio de químicos. Tudo isso passa para dentro do nosso organismo. E isso, Ellen, que vai causando essa barreira. E aí, a produção do hormônio pode até acontecer, mas ele não consegue chegar até a célula-alvo e fazer a sua função. E aí começam os problemas. Então, na tireoide, a gente sente cansaço, a gente sente fadiga, o metabolismo começa a diminuir. Aí a gente desce um pouquinho, vai lá para o pâncreas. A produção de insulina começa a desregular, o glucagon começa a ficar mais circulante, o paciente começa a sentir mais fome, ele não entende por quê, e aí ele come mais de uma comida que não é saudável, porque ele não vai sentir vontade de comer fruta. E aí, pensando nas frutas e vegetais, se não for orgânico, tem pesticida. Gente, olha o mundo que nós estamos vivendo. Então, realmente, a gente tem que dar um passo para trás, como a Fernanda diz, e lá no início, como é o seu estilo de vida? Será que ele faz um detox do sono para ele realmente conseguir aproveitar aquela melatonina que ele produziu? Melatonina é produzida às 5 horas da tarde, né? Para ele começar a ter sono na hora que o sol vai embora, começa a ficar mais escuro. A gente tem um ciclo circadiano, né? Então, nós temos que observar lá naquele rastreamento metabólico que eu mandei para vocês a semana passada no grupo, né? Para avaliar o que o paciente está sentindo, quais são os sintomas que ele tem, quais são os moduladores que a gente vai usar. Vou colocar no grupo de novo. Aquelas perguntas, elas são muito importantes, porque você consegue entender um pouco também do estilo de vida desse paciente. Se o intestino está funcionando, quais são as perguntas que eu tenho que fazer do estilo de vida para o paciente para fazer aquele intestino funcionar? Se ele não está dormindo bem, onde é que está no estilo de vida dele? O que está acontecendo no estilo de vida? Ele está num trabalho que está estressando muito ele, estresse, aí entra outro hormônio, cortisol. Quando a gente sofre um momento de estresse, eu libero um pouquinho de cortisol na corrente sanguínea. Cortisol é um hormônio muito positivo. Se a gente não tivesse cortisol, a gente não tinha força de vontade.
né? Mas excesso de cortisol vai estressando o nosso organismo, vai trazendo, e esse estresse vai agir lá na suprarrenal, até levando numa falência, até chegar numa falência. Lógico que isso demora um tempo longo, né? A falência, mas chega. Hoje a gente pega muito paciente consultório com falência, com excesso de cortisol no organismo que precisa ser tratado. O cortisol a gente mede pelos níveis sanguíneos às 8 da manhã. A gente trata também esse cortisol logo de manhã, que é o pico dele. Como que eu vou tratar cortisol? Consumo de vitamina C, moduladores frequenciais, atividade física para transpiração, hidratação, sono restaurador. Então, muitas vezes, a gente pensa só no modulador, mas não pensa no estilo de vida, como a Fernanda citou. É importante. E quais são os moduladores e o que o modulador faz, de fato, para esse tratamento hormonal? Pensando no cortisol, a gente tem o equilíbrio estresse. O equilíbrio estresse, ele é um modulador que tem frequência de vitamina C, porque que eu peço sempre para tomar em jejum, pelo menos 10 gotas. Pode até tomá-lo em jejum e lá pelas 4 ou 5 horas da tarde, que é quando a gente vai começar a produção de melatonina. Ele tem frequência de vitamina C, ele tem frequência de antioxidantes, ele tem frequência de melatonina, ele vai trabalhar vários fitoterápicos que trabalham a sensação de calma, de tranquilidade. Para quê? Para que eu consiga trabalhar o hormônio cortisol, que ele possa diminuir para que o meu estresse diminua. Então, quando a gente fala em estresse, o estresse ele age só na emoção? Só no sistema emocional? Não. Ele faz uma descarga dentro do nosso organismo, fazendo um monte de prejuízo, trazendo um monte de prejuízo. Urina, você começa a ter retenção de líquido. Taquicardia, você começa a ter o seu coração acelerado. Muitas vezes você acha que você está com pânico e não é. Você está sentindo aquilo. A taquicardia, ela vem, é uma emoção, né? Algo que traz uma emoção diferente para o corpo. Mas, na verdade, o que está causando pode ser um excesso de cortisol, pode ser também excesso de açúcar ou falta de açúcar. Quando você tem uma desregulação de insulina, por exemplo, no seu organismo, e a insulina, ela é um hormônio produzido no pâncreas que tem uma função específica. Ela é como se fosse um caminhãozinho passando por todo o nosso sangue, por toda a corrente sanguínea, que tem a função de captar açúcar, glicose do sangue e levar para dentro da célula. Ela é o caminhão que transporta para dentro da célula para termos energia. Olha a importância que a insulina tem. E nós temos uma quantidade X de insulina para a vida. Cada um nasce com essa quantidade X. Alguns pacientes que têm a doença, diabetes tipo 1, já nascem com essa produção zerada, diminuída, né? Em pouco tempo ele perde. E quem não tem essa doença, ao longo da vida, se consumir muito doce, se consumir muito carboidrato refinado, se tiver muito estresse, que faz também com que tenha essa descarga na corrente sanguínea, o que vai acontecer? A insulina, você vai gastando, 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 chega numa determinada idade, 40 anos, 30 anos, hoje a gente encontra muito paciente que está com queda de produção de insulina. E aí
tem vários sintomas, você pode ajudar o seu paciente a regular essa insulina com glicólise, com vitapâncreas, e se ele não regular, ele vai ter a doença diabetes tipo 2. E aí pode chegar a tomar um medicamento, não a própria insulina, como acontece no diabetes tipo 1, mas medicamentos como a metformina, medicamentos, aí vários medicamentos, né, que têm essa mesma função. Então, olha como os hormônios, eles têm que serem trabalhados numa sintonia muito grande e importante para tudo no nosso corpo. Nosso corpo, ele está em equilíbrio quando a produção e a ação dos hormônios estão acontecendo como uma sinfonia, estão acontecendo de forma assim muito harmônica. E nós Gostou, nascemos. Fê? Pode falar. Quem? Então, quando acontece de forma harmônica essa produção, nós temos uma homeostase e tudo acontece em equilíbrio. Agora, vamos entrar um pouquinho, vou tirar essa apresentação, vamos entrar um pouquinho na nossa linha neurohormonal para a gente entender como que a Souleve atua, então, para contribuir nessa sinfonia, nessa harmonia, tá? Então, na nossa linha neurohormonal, nós temos vários produtos, vários, né? É uma das maiores linhas, eu acho que é a maior linha que nós temos. Então, nós temos o Lib-Woman e o Lib-Man, que vai agir, né, para a produção hormonal, vai organizar, harmonizar a produção hormonal masculina, o Lib-Man, vai agir nos órgãos que estão ligados nessa produção hormonal masculina, e ele traz força de vida, porque libido não está ligado somente a sexo. Sexo, você ter vontade de ter atividade sexual, está ligado à sua pulsão de vida, à sua vontade de viver, a sua sensação de bem-estar, de euforia, né? Então, a vontade a pulsão de vida, você acordar bem disposto, está muito ligado com a função sexual, né? Com os hormônios sexuais. A vitalidade, a ereção, no caso do homem. Então, o nosso LIB, ele vai trazer essa força de vida. E está ligado muito ao hormônio testosterona. Então, a gente tem uma sinergia, né, de frequências. A gente nunca utiliza uma frequência só nos nossos moduladores. É em torno de 33 frequências. Por quê? Porque a libido, esse hormônio, né, esses órgãos, eles estão fazendo frequência que está trazendo ações no corpo físico, mental, emocional e energético. E eu posso trabalhar fitoterápicos, frequências de fitoterápicos, eu posso trabalhar frequências hormonais, frequência do órgão saudável, frequência de chakra, tudo que está relacionado a trabalhar essa frequência masculina nos 4 corpos, eu coloco em frequência dentro do frasquinho Lib-Man. Então, para esporte, paciente que não tem vontade de fazer atividade física, o Lib-Woman e o Lib-Man, ele é muito importante para atividade física. Vocês já tinham parado para pensar para que vocês iam indicar o Lib-Woman, o Lib-Man? Alguém aqui já teve dificuldade de prescrever o Lib-Woman ou o Lib-Man? Que não tinha feito essa linha de raciocínio ainda? Olha, paciente da Lenir, que não tinha vontade de fazer atividade física. O Lib
é um modulador que não está no nosso kit emagrecimento, por exemplo, porque no kit emagrecimento a gente tem os principais para quê? Para limpar o terreno, tirar as barreiras de produção hormonal e tirar vício da papila gustativa, frequência de níquel para tirar vício comportamental, para tirar vontade de comer, né, nas papilas gustativas. Mas não tem o LIB. Será que em algum momento esse paciente da Lenir que não tem vontade de fazer atividade física, ele pode tomar o LIB? O que você acha, Lenir? Vocês estão muito quietinhas hoje, hein? Sara, a Oi, Leni deve estar ocupada aí, ou então pensando, mas assim, eu queria fazer um comentário sobre o Livio Woman, né? pode Além de eu falar. conhecê-lo e ver o resultado dele em mim, organicamente falando, o Libby Woman está associado à vitalidade de disposição. E eu queria, inclusive, era uma pergunta que eu ia te fazer, mas eu aproveitei esse gancho agora. O hipotálamo está ligado totalmente ao entusiasmo e, como se pode dizer, entusiasmo e consciência, mas principalmente a vitalidade. Então, Exatamente. ele é responsável para comandar os demais órgãos relacionados à questão hormonal. Na verdade, ele que Sim. Ele é passa uma pela mão glândula que dele, não tem secreta. jeito. Ele é uma Ele glândula é que o é principal. secretora. Isso. Se ele estiver desequilibrado, não tem jeito, nada vai fluir. Tá? E tá aí tem as questões emocionais que estão diretamente ligadas a ele, que é a nossa mente, né, e tudo mais. Mas eu não vou entrar nesse mérito aí. Mas ele tem, na visão holística, inclusive, ele tem essa forma de agir. O entusiasmo e a consciência estão ligados ao hipotálamo, e a vitalidade, na nível orgânico, estão ligados ao hipotálamo. Aí eu vi que tem a vitalidade de disposição, eu já sabia disso, mas a palavra vitalidade me fez lembrar dessa área. E eu pergunto a você, o Libby Woman tem alguma associação direta com o hipotálamo, ou nós temos um Tem. estudo Ele específico promove a para isso? harmonização do sistema límbico, hormonal e a produção harmônica para melhora não só da libido, mas da vitalidade. Ele tem essa ligação. Quando a gente produz um frequencial para a linha hormonal, mesmo a gente fala libioma, ele está ligado só nos órgãos sexuais da mulher? Não. Então, e ele traz também a harmonização pela idade, porque se você trabalha no sistema límbico, no sistema sexual, nas glândulas, né, sexuais, você tem para a mulher desde adolescente até a terceira idade. Porque ele harmonizar de acordo com a idade os ciclos da vida. Entendi a sua pergunta, só queria falar essa parte também, Nancy. Então, ele está ligado, porque tudo é uma ligação. Lembra da teia na semana passada? Eu tenho que fazer a interrelação metabólica de todo o sistema para pensar num modulador. E aonde ele vai agir? Por que que ele vai agir? O que que ele precisa? Quais são os chakras que ele vai mexer? Quais são as emoções que ele vai mexer? Por exemplo, libido, vontade de viver, está muito ligado a medo. Medo também está ligado ao hipotálamo. Inclusive, Sara, Oi? não, termine, desculpa. Medo também está ligado ao hipotálamo. Então, nós vamos trabalhar todos os chakras que estão envolvidos, as emoções que estão envolvidas, pensamentos. Então, sempre tem frequência de pensamento, organização mental, sempre tem. Por quê? Porque provavelmente está ligado. Pode falar, Nancy. Eu lembrei agora de uma prescritora que chegou comigo. Na verdade, ela estava lendo o material e ela disse: Ai, Nancy, eu acho que eu estou tão desanimada, eu estou sentindo para baixo, eu não sei, eu acho que eu estou precisando do ânima.
Aí eu digo, tá certo, vou fazer biorressonância, mas eu já sabia, eu só queria confirmar. Bateu, Libioma. Tem certeza? Absoluta. Tu vais ter um outro ânimo, vai melhorar. Inclusive, ela falou do fluxo menstrual dela. Eu perguntei a idade, confirmei, disse, olha, tu já deve estar iniciando um processo aí, possivelmente aquela fase lútea, né? Aquela fase de entrar numa pré-menopausa. Então, ela estava falando de umas situações que o fluxo menstrual dela estava irregular, que ela estava se sentindo muito para baixo, ela estava precisando de uma vitalidade. Eu digo, ela foi falando, eu digo, cara, eu livro o homem, eu livro o homem. Eu disse, olha, inclusive, isso vai ajudar muito na tua vida sexual. Sim. Não é específico, mas tu vai sentir algo, depois tu me conta. Ela ria e ela dizia assim, por sinal, essa área aí está meio complicada, o negócio está devagar, é uma vez por semana quando acontece. Eu digo, pois é, depois tu me conta o detalhe. E é verdade. Então, assim, de repente, Sara, questão de menos de 2 semanas, ela começou a fazer a coisa acontecer. E, gente, o Libioma é fantástico, eu senti isso. Então, assim, se a Sim. mulher não tiver um companheiro, é perigoso, porque ela começa a ter, né, toda aquela lubrificação, aquela sensação, assim, de uma satisfação gigantesca. É maravilhoso para quem, inclusive, está no processo de menopausa ou pré, fantástico, porque a mulher fica num processo assim meio desânimo, meio tipo, sabe, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, orgânico, né, a nível orgânico, então é meio Sim. complexo para nós mulheres. Fica a dica aí. E depois eu vou falar do ânima, e aí vocês vão perceber a diferença. Por que que para essa paciente na ressonância foi o libioma e não o ânima, tá? Então, nós temos de entrada na linha o que vai trabalhar com os hormônios masculinos e femininos. Aí nós temos o longevidade, que trabalha a produção do DEA, trabalha os telômeros do envelhecimento, trabalha coenzima Q10, e toda a capacidade. Ele é assim: a beleza da pele, do cabelo, a saúde cerebral, a memória. Por quê? Porque o longevidade ele vai trabalhar precursores de produção hormonal que está ligado intrinsecamente ao processo de envelhecimento. Ele vai proteger, proteger não seria a palavra, mas é suprir o nosso organismo para que a gente tenha a produção correta, né, dos hormônios e absorção de nutrientes para trabalhar os telômeros e para trabalhar a vitalidade, disposição, mas principalmente a questão da beleza, né? A questão da parte da pele, do cabelo, da estrutura, de proteger a nossa estrutura, né? Da pele, cabelo, unhas, cérebro, memória, né? Ele é um dos que eu gosto muito, a gente chama ele de pró-envelhecimento, né? Aí nós temos também o Calme, que vai trabalhar o nosso sistema nervoso, traz resultados para ansiedade, para bipolaridade, para distúrbios do sono. Ele também trabalha precursores de hormônios importantes nesses processos, de neurotransmissores também, tá? O ânima vai trabalhar no sistema nervoso central, recaptando neurotransmissores que estão envolvidos na sensação do humor. Então, a diferença que ele tem para o LIB é que ele trabalha os neurotransmissores que estão relacionados à depressão, ao sentimento de depressão, seja um ou dois, né? Que a gente tem dois tipos de depressão. E trabalha também a bipolaridade, ajuda, é secundário, mas ajuda na questão da TPM, na questão da menopausa, porque ele trabalha os hormônios que estão relacionados ao sistema nervoso. O equilíbrio estresse, que eu já falei na apresentação, quando eu estava falando do cortisol, então ele trabalha bastante estresse, distúrbios de sono, mania, paciente que tá na fase da mania, né? Quando a gente fala de equilíbrio emocional,
e a gente fala de bipolaridade, o que é a bipolaridade? Ou o paciente está numa polaridade maníaca ou ele está na polaridade depressiva. Maníaca ou euforia, né? A euforia leva os pacientes bipolares que têm diagnóstico de bipolaridade à mania. E aí, o intervalo que há entre essas duas polaridades é o espectro normal desse paciente, de homeostase, de equilíbrio desse paciente. E na bipolaridade é interessante que esse espaço, para alguns pacientes, são maior, ele tem uma parte de equilíbrio na vida muito grande, mas tem a classificação de bipolaridade, e tem uns que têm essa parte muito pequena, né? E aí é aquele bipolar mais clássico, ou ele está em mania, euforia, ou ele está na depressão. Pouco vive no equilíbrio, na homeostase. Então, esse modulador é muito utilizado por algumas prescritoras psiquiatras, né? Ana Luísa, Valéria, queridas médicas que trabalham com a Souleve, junto com o medicamento de bipolaridade. Por quê? Porque ele vai trabalhar num nível informacional. O medicamento, ele age na parte química. O modulador, ele traz a informação para a célula. Olha, você pode fazer diferente. Você tem um equilíbrio natural que você nasceu, né? Então, relembrar a célula que ela tenha informação de homeostase. E a gente não tem estudos, infelizmente, ainda não temos estudos só com ele, mas já temos alguns casos clínicos. É muito importante falar isso também. Alguns relatos clínicos de duas médicas que trabalham, né, psiquiatras com equilíbrio e estresse, que falam, Sara, melhorou bastante esse período de equilíbrio do paciente, né? O bipolar que tinha um período de equilíbrio menor, ele foi expandindo com o uso do medicamento, que não normalizava, o paciente ficava tratava, né, para o paciente não evoluir para algo, para uma doença pior, mas o equilíbrio estresse ele expandiu. Então a gente tem esse relato. O ano que vem eu pretendo apresentar esse caso, esse relato, com a minha colega, num congresso que nós temos, né? Porque é importante. A Leni me trouxe esse relato dessa paciente, a gente abriu a aula com esse relato dessa paciente. Hoje é muito ainda difícil fazer um estudo científico só com o modulador. Existe, principalmente aí em São José, no ITA. O ITA vem desenvolvendo vários estudos com várias marcas. Eu tenho uma grande amiga nutricionista, a doutora Eliane Arena, escreveu um capítulo brilhante do livro que a Inês também participou, Longevidade, Beleza Saudável. A Inês tem à disposição para quem quiser comprar. E a Eliane Arena, ela trabalha com estudos científicos na USP, aqui de Bauru, e também com o ITA em São José. Mas o que a gente avalia nos estudos científicos? Coisas mais, como que eu vou dizer? Que palavra que eu vou encontrar aqui? Questões mais leves, né? Depressão, bipolaridade, como são doenças que requer um padrão de estudo muito maior para ser validado, o que a gente traz? Relatos, né, de estudos clínicos, relatos de paciente. Então, vocês que estão trabalhando com os moduladores, que estão observando seus pacientes, que estão comparando o exame de biorressonância, por favor, tragam isso para a gente, porque esses relatos, a gente mapear, a gente catalogar, a gente trazer isso é muito importante,
quando chega um congresso, a gente pode se inscrever, a gente pode ter a oportunidade de contar isso para outras pessoas, mesmo que não seja um estudo científico, já é a metade do caminho, concordam comigo? Faz sentido para vocês isso que eu estou colocando? Ô, Sara, no meu caso, até ontem eu comentei com a Inês de uma paciente que chegou muito depressiva aqui, início do ano, que ela usava carbolítio, mais outras medicações, mas ela estava assim no nível de depressão que ela não conseguia olhar para os meus olhos. Aquela passada assim, aquele caminhar de marcha, sabe? Ela estava bem, bem ruim mesmo. E aí o esposo que trouxe ela, e aí eu fiz a biorressonância, a Inês me ajudou a montar o protocolo de tratamento para ela, sabe? Aí ela ficou 15 dias numa cidade do interior aqui, próxima, e retornou usando os moduladores. Quando ela voltou, ela já estava diferente, em 15 dias. Ela já tinha desinchado, ela já conversava, ela falava, ela já tinha expressão, já tinha emoção. E aí ela foi embora, nós acrescentamos mais alguns moduladores, ela não mora aqui, ela mora no Pará, e ontem eles me ligaram que ela já tinha melhorado muito, conseguindo retirar a medicação dela, e ela queria continuar o tratamento. E um dos que nós prescrevemos, né, nós indicamos, foi o Anima. Então, assim, eu acabei ficando muito feliz por ver essa evolução só com os moduladores, né? O Então, ânima, acho o ânima e o equilíbrio estresse, ele é muito poderoso. E Ellen, cataloga isso, escreve os detalhes disso, coloca isso alinhado à teia. Faça isso por nós, porque é muito importante a gente compartilhar isso com as pessoas. que, A medicação só pode ser retirada pelo médico, né? Nós sim, temos uma hierarquia que nós devemos seguir. E eu sempre falo isso porque o médico, ele é soberano e nós, como profissionais da saúde, que damos apoio aos médicos, nós precisamos respeitar isso, principalmente com doenças tão graves, né? Como as doenças psiquiátricas, as doenças neurais, toda patologia é muito importante. A gente sabe que existem médicos que têm uma visão mais ampla, que têm a visão integrativa, que a gente acha que são, lógico, muito diferenciados, e tem médicos que não têm. Eu sei disso. Como existe nutricionista que ainda calcula caloria, como existe nutricionista que ainda não conhece biorressonância. Isso existe em todas as áreas, na área da odontologia, na área da biomedicina, da tricologia, que não é a tricologia integrativa que a Fernanda trabalha, em todas as áreas. Mas a medicina, eu falo isso porque nós trabalhamos com medicina alternativa. E isso tem que ser levado em consideração para não termos nenhum problema lá na frente. A gente nunca perde de respeitar as hierarquias, né? Isso é muito importante falar, porque eu sei que muita empresa promete cura, promete. E isso acontece. Isso que está acontecendo com a sua paciente é real, Ellen. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Não estou dizendo que você faz isso, tá? É um alerta para todas que estão ouvindo. O que a gente promete para essa paciente? A Ellen não prometeu nada. A Inês encaminhou o seu áudio para mim ontem. Eu fui dormir super feliz. A Ellen não prometeu nada. A Ellen fez. Ela entrou com os moduladores assertivos. E o que aconteceu? A paciente melhorou muito. Mas a gente tem que tomar cuidado. E principalmente seguir essa hierarquia. Eu sei que para algumas profissionais não faz sentido. Procurem médicos integrativos para vocês terem parcerias, procurem dentistas. Ontem mesmo teve uma prescritora, Sara, indica um dentista integrativo para mim, eu indico. Então, assim, médicos, a gente tem vários que nós indicamos. Neurologista, doutor Ivan, tá no grupo que a maioria de vocês participa, que está aqui assistindo a aula. Doutor Ivan é neurologista.
Quando a Inês apresentou a Souleve para ele, ele ficou totalmente descrente, biorressonância. Então, nós começamos a conversar, começamos a conversar, começamos a conversar. Ele comprou o nosso curso de formação, começamos a estudar, eu, Renata, Ivan, Inês. Hoje o Ivan é um dos maiores prescritores que a gente tem em São José dos Campos, né, Inês? E Sim. Ô, Sara, deixa eu só colocar uma observação. A Ana Paula mandou aqui no grupo que aquela hora que você chamou por ela, ela não conseguiu abrir o vídeo e o microfone, tá? Aí ah, ela tá. teve que sair, mas ela não conseguiu retornar. Mas a Ana, Ana Paula também é uma Ana grande Paula, prescritora nossa, é uma nefro e ela é da linha integrativa também. Ela é uma grande médica integrativa na parte de nefro. nós temos vários médicos para indicar, né, Inês? E assim, quando Sim, vocês precisarem desse apoio, Maria Helena estava também, a Inês sim. indica bastante. Maria Helena tem uma visão da integrativa fantástica. Então, assim, temos que entender até onde nós vamos, segundo o nosso conselho, e pedir ajuda para os demais, né? Colegas que são da integrativa. Mas deixa eu continuar aqui, que nosso tempo já está passando. Então, equilíbrio, estresse e ânima, já falamos. O metabólico, que vai agir na tireoide, vai atuar na função termogênica endógena, vai levar à harmonização do metabolismo basal, trabalha em vários dos nossos sistemas hormonais, vários. Metabólica, sim, ele tem um resultado. E, Sara, aí vem uma grande pergunta: por quanto tempo que eu preciso usar a linha neurohormonal? Porque a linha de limpeza, a gente tem tempo para usar, né? Então, a gente usa 30 dias, alguns produtos que são 21 dias, que faz o pré-preparo da limpeza. O trio detox, às vezes a gente precisa usar 2 meses, mas é 2 meses. Agora, e a linha neurohormonal? E a linha Vita dos sistemas saudáveis, o Vita Tireoide, por exemplo? A gente sempre vai perguntar na radiestesia, vai refazer o exame de biorressonância também com o paciente, para ver como está a atividade do órgão, para ver como está a atividade da secreção e ação dos hormônios. Isso tem que ser avaliado. Não tem um tempo específico, pode ser que seja 2 meses, pode ser que seja 3 meses, pode ser que seja um uso contínuo um pouco maior, tá? Então, isso que é sempre uma pergunta recorrente, a gente tem que reavaliar. Tem paciente que usa o metabólico 6 meses, tem paciente que usa tireoide 6 meses, tem paciente que utiliza, por exemplo, ânima, equilíbrio, estresse, como a Ellen disse, substitui o medicamento, o paciente vai usar um tempo mais prolongado. Tratamentos psiquiátricos, tratamentos neurológicos chegam a 1 ano, 2 anos, tá? Aí nós vamos para o glicólise, que trabalha o nosso sistema de insulina, né? Glucagon. Então, ele trabalha a resistência metabólica, diabetes, as doenças ligadas ao desequilíbrio de açúcar, desequilíbrio de glicose no sangue e dos hormônios também ligados a isso, tá? Glutare e lactare são produtos que limpam o glúten e lactose do organismo. Então, paciente que descobriu uma intolerância, uma criança que descobriu intolerância, usa para limpar. Quem tem problema tireoidiano, o Glutari, ele ajuda muito, porque ele faz essa limpeza também. Sara, posso fazer uso contínuo se eu tenho uma doença de Crohn, se eu tenho uma doença intestinal? Pode. Quanto mais você usa, mais informação você manda para o seu organismo. Vai chegar um período, 3 meses, 4 meses, 6 meses, que você, na biorressonância, vai aparecer para você tirar. Aí é o momento de você tirar. O seu organismo já chegou na homeostase, já chegou no equilíbrio, que é isso que nós buscamos com os moduladores, tá? O desinflama, que é o queridinho de todo mundo, seja nutricionista, médico, dentista, tricologista, o desinflama, ele promove oxigenação celular, ele trabalha o processo inflamatório a nível metabólico, sistêmico e emocional.
Então, ele trata inflamação crônica, ferida, celulite, lipedema, atua no processo de emagrecimento, porque emagrecimento está ligado à inflamação. O dor, que trabalha fibromialgia, doenças crônicas, enxaqueca, trabalha no sistema nervoso central relacionados à dor, tem frequências de fitoterápico, frequências homeopáticas, e anti-inflamatórias também para trabalhar a dor. O sono, que trabalha os neurotransmissores, os hormônios ligados ao sono, as glândulas que são responsáveis por secretar esses elementos, tá? E é isso da nossa linha neurohormonal, perdão. Emocional é a próxima linha. Dúvidas, meninas? Sara, posso tirar uma última dúvida? Claro. Em relação ao paciente que tem endometriose, miomas, o que seria o mais indicado aqui nessa linha? Seria indicado o desinflama, porque ele tem um processo inflamatório que está acontecendo. Então, o desinflama, ele é super indicado. Porque quando a gente fala do desinflama, mas Sara, tudo desinflama, tudo, né? Por quê? Porque além da oxigenação celular, que ele traz para onde ele vai fazer efeito, para o tecido, para a célula que ele vai fazer efeito, ele trabalha processo inflamatório a nível emocional, mental e energético. Então, realmente, a maioria das patologias, das queixas dos pacientes, a gente consegue, ou ele é o principal atuante, ou ele é coadjuvante. Então, desinflama. O libioma, porque ele vai trabalhar a questão hormonal, que essa mulher também está precisando, tá? E Sara, entraria também com o detox linfa por conta das hemotoxinas, que estão mais movimentadas nessa paciente. Então, eu entraria com os três, tá? O LIB, que vai para aquele sistema que ela está precisando, o desinflama, porque ele atua como um coadjuvante nesse caso, e o detox linfa, porque ele trabalha as hemotoxinas, canais linfáticos e renais. Então, eu trabalharia os três, Ellen. Alguma sugestão para esse protocolo, Inês? Está desligado o microfone. E também nós não podemos esquecer do antioxidante, né? Também. Antioxidante. Agora nós temos o antioxidante com os antioxidantes, que pode entrar no segundo momento. Linha de limpeza, fazer desparasitação e detoxificação. O que vocês acham para essa paciente, meninas? Porque tudo. Aí vem uma outra pergunta que eu também recebo muito. Sara, eu sempre preciso começar pela linha de limpeza? Eu preciso começar com tintura, carvão e prata? O que vocês acham? Vamos discutir isso rapidamente. Hoje vocês estão muito quietinhas. Vou falar então, tá? Ou Inês quer falar? Não, pode falar. Quando existe um processo inflamatório, quando existe um desequilíbrio, lembra lá quando eu estava falando da homeostase? Se eu não tiver um terreno para tratar esse paciente, um terreno bom, um terreno limpo, tudo que eu faço, tudo que eu entro, seja modulador, seja aparelho, seja medicamento, ele vai ter um efeito reduzido. Ele vai ter, porque o terreno está sujo. Então, em algum momento do tratamento com a cliente, a gente vai ter que usar. Nem sempre é no início. Se a paciente chega para você, igual a Ellen, a paciente chegou para a Ellen com uma depressão severa, severa. Ela estava, assim, usando medicamento, um medicamento considerável, assim, o carbolite já é um medicamento classe 2, 1, não vou me lembrar, acho que é 2. Mas, a Ellen entrou com os moduladores que ela precisava para aquele momento. Mas em algum momento, a Ellen com certeza vai entrar com uma linha de limpeza para essa paciente. Por quê? Porque o terreno
a gente precisa cuidar uma vez ao ano, pelo menos. Não é, 6 em 6 meses. A nossa tintura, os nossos moduladores, eles têm uma sustentabilidade muito grande de efeito, né? Por quê? Porque a gente corta a ressonância. O modulador, o tratamento biofísico para parasita, para toxinas, para metais pesados, ele corta a ressonância que o nosso corpo faz com aquele elemento. Olha que coisa importante. Então, não é só eliminar, não é só eu desparasitar. Eu corto a ressonância que eu faço com esse elemento, que recebe esse elemento no meu corpo. Um parasita pode entrar em contato comigo e logo ser expelido, porque eu cortei a ressonância com ele. Olha que coisa importante. Então, mas vai chegar um momento que eu vou utilizar. Então, não precisa sempre começar com a linha de limpeza. Vamos expandir a nossa mente que nós temos tratamentos importantes para fazer com pacientes, por exemplo, com depressão, com pânico, com diabetes. Chegam pacientes para nós com várias patologias, várias. E eu tenho que olhar para essa patologia, mas em algum momento eu vou ter que limpar esse terreno. Então, essa é a resposta. A pergunta fica: o que é mais importante no momento? Eu tratar a crise ou eu tratar o terreno? É essa a pergunta. Na medicina funcional, na nutrição funcional, o que a gente tem de embasamento científico é perguntar o que é mais importante eu tratar nesse momento. Qual é o sistema que vai fazer diferença na teia inteira? Qual é o sistema que vai fazer diferença na teia inteira? A paciente da Ellen foi a parte hormonal, foi a parte neurológica, fez diferença na teia das interrelações metabólicas inteira, porque ela voltou outra paciente para ela. E aí, se for uma desparasitação, você vai saber também. Faz sentido para vocês? O nosso raciocínio clínico, ele vai ficando mais expandido? Essa é a pergunta que eu tenho para vocês hoje, porque as nossas aulas, as nossas mentorias, eu e a Inês e a Renata estamos sempre à disposição de vocês para ajudar nos protocolos. Por quê? Para expandir o raciocínio clínico. E tem muitas vezes que eu falo para a Inês: Inês, o que você acha disso? A Renata pergunta para mim. Eu pergunto para a Renata, por quê? A gente vai melhorando, vai ficando com um olhar diferente, vai melhorando muito. Se for da tricologia, a gente corre perguntar para a Fernanda, porque a mestre da tricologia aqui é a Fernanda. Mas expande o raciocínio clínico. Expandiu hoje para vocês a aula de hoje? Sara, posso fazer uma pergunta? Claro, querida. Sara, eu tô com uma paciente que ela, na biorressonância e na radiestesia também, né, do pêndulo, que eu faço a mesa radiônica também. Sempre ela apresenta um problema, porque eu sou acupunturista também, eu fico juntando informações, né? Ela sempre apresenta um problema de pulmão, né? Sempre um problema respiratório. Ela já usou o Imunos, o Respiros, mas sempre associado com uma depressão. E agora a gente entrou com o Anima também. Ótimo. Mas ela tem esses problemas assim de cunho emocional que ela não consegue resolver, né? Assim, dentro do núcleo familiar dela. E ela tem como eu posso te dizer? Ela perde a voz, ela fica com tosse, como se fossem sintomas gripais, né? E a gente não consegue sair desse quadro, até a acupuntura já ajudou bastante ela no sentido da pressão, de regularizar a pressão, também ela tinha esses picos de pressão. Mas às vezes ela entra nesse quadro. Então, essa semana ela falou: ai, fazia tanto tempo que eu não usava bombinha, né, para poder respirar melhor, mas eu tive que usar porque ela tá estressada e aí o pulmão dela grita. E eu já conversei com ela com essa relação de depressão, de tristeza, que ela precisa fazer algum movimento para tentar modificar. E aí eu fiquei pensando, né, em tudo isso que você falou. Talvez colocar o equilíbrio e estresse Eu também ia te junto com a falar Anima, isso. Ia te falar isso. porque eu não consigo sair desse ciclo com ela, entendeu? Entendi. Esse ciclo dela, olhando sistemicamente, aí olhando da medicina comportamental e sistêmica, tá? E aí a minha proposta para vocês, para a próxima aula, é
falarmos de medicina comportamental. Eu estudo isso e sou especialista nessa área há 6 anos. Há 10 anos, perdão, 6 anos na biofísica. Foi antes da biofísica. E eu tenho um curso que eu fiz no Brasil, mas eu presto prova a cada 2 anos para ter a titulação americana. Em medicina comportamental, eu posso atender nos Estados Unidos com a carteirinha, como se eu fosse uma coaching em saúde e bem-estar. Lá o coaching é levado muito a sério, totalmente diferente daqui do Brasil. E eu gostaria de passar esses conhecimentos para vocês. Por quê? Quando a gente entende da mente do paciente, da mente do ser humano, e aí vai entrar muito a nossa linha emocional, que eu vejo que poucas ainda utilizam. É muito importante saber captar nas entrelinhas, com perguntas assertivas, o que se requer para aquele paciente. Então, se vocês toparem, a partir da semana que vem a gente começa estudos de medicina comportamental, também ligados aos moduladores. O que vocês acham? Ah, eu topo. Acho que vai ser Ótimo. bem fundamental. Eu quero que vocês coloquem lá no grupo depois para a gente validar. Olha, nesse caso, você pode pendular 3 importantíssimos, tá? O LIB, o ânima com o equilíbrio estresse, e avaliar o que é que essa paciente não está conseguindo falar. Isso eu já sei. Então, Ela acabou até se abrindo em relação a isso. Só tem que eu não, algo. eu vejo que ela não consegue sair do lugar, assim, no movimento que ela precisaria fazer para poder melhorar a situação dela, entendeu? Mas quantas vezes na nossa vida, e eu pergunto para vocês, profissionais, quantas vezes na nossa vida a gente sabe onde está o problema e a gente não mexe, a gente não quer mexer, a gente fala, não, isso aqui eu já sei e eu não posso mexer nisso aqui agora. Eu tenho. Todo mundo, eu acredito que tenha algo que não quer mexer, Sim. ou que não pode mexer naquele momento. E aí, como é que você trata com isso? Porque isso daqui, às vezes, você não consegue mexer daqui para fora, mas e daqui para dentro? Como você se sente com relação a isso? É isso que os estudos da medicina comportamental trazem para o paciente. É como ele lida aqui dentro. Então, a gente tem como base modelo transteórico de mudança comportamental, a gente tem psicologia positiva, a gente tem inquérito apreciativo, a gente tem entrevista motivacional, que é importantíssimo, psicologia comportamental de brandura. Então, são condições, ensinamentos que vocês vão aprender que vai fazer total diferença no tratamento de vocês, em todas as áreas. Porque é ela com ela mesma, né, Jéssica? Ela acha que tem que resolver, às vezes, com o outro, mas quando ela resolve com ela mesma, que é isso que se requer É, nesse momento. sim. Depois, se Sentido? você quiser, no dia da aula, No- até eu consigo contar um pouco do caso dela. Porque eu já trato ela há bastante tempo, como eu sou terapeuta floral e acupunturista, a gente tratou bastante tempo também com os florais. Sabe um Mas, modulador, então, que eu vou te indicar? é, Consciência. consciência, Consciência. Para trazer do inconsciente tudo que ela precisa para tratar no consciente. Tendo tá. consciência. Eu vou jogar de novo para vocês também os barômetros no grupo, porque entrou bastante gente nova nos grupos. Eu vou jogar para vocês nos grupos os barômetros para vocês testarem qual é o modulador, para vocês colocarem com radiestesia, tá? Nossa hora deu. Eu convido então a Jéssica a começar a aula da semana que vem com essa paciente dela e a gente começar a falar um pouco de comportamento e emoções. O que vocês acham? Por A mim, Jéssica divide esse caso com a gente estuda esse caso e ajuda a Jéssica a ajudar essa paciente, com todos os olhares. O que você acha, Jéssica? O que você eu acho acha, ótimo. Inês? Meninas, Perfeito. alguma dúvida a mais antes da gente finalizar? Oi, Uma Sara. última, Sara.
Você falou que tem dois tipos de depressão. Quais seriam os tipos de depressão? Unipolar e bipolar. Unipolar é quando o paciente ele tem depressão de um tipo de neurotransmissor. E bipolar é quando ele tem de dois ou mais. E aí se confunde muito com a bipolaridade, mas não é bipolaridade, é depressão. E aí são sinais e sintomas que você consegue captar. Isso eu aprendi no curso de comportamental também, da medicina comportamental. Entendi. Então, Perfeito. são sinais que o corpo apresenta, tá? E aí, dentro da depressão, que é a unipolar, Maiane, pode ser de vários tipos de neurotransmissor. Então, o paciente, se ele tiver depressão de serotonina, ele vai ter que utilizar um tipo de medicamento e vai ter um tipo de sintoma no decorrer da vida dele. Uhum. Se for de dopamina, vai ser outro sintoma que o paciente vai ter e outro tipo de medicamento. Então, por que que existem tantos medicamentos de depressão no mercado? E às vezes o psiquiatra ele não acerta da primeira vez. Por quê? O paciente ele tem que o profissional ele tem que entender qual é o tipo, e os médicos não pedem no exame de sangue, não pedem na radiestesia, não pede biorressonância disso, e a gente consegue medir. Inclusive, a nossa caixa de testadores nova, que aqui, deixa eu ver quem comprou. Lilian comprou, Ju comprou, Alenir comprou. Nós colocamos os hormônios e os neurotransmissores na caixa da Soulab. Então, a padrão, já com 100 testadores, nós fizemos algumas modificações ali, fizemos bem bolado, sem tirar o que já tinha de muito importante, e colocamos 9 de neurotransmissores e hormônios para vocês, para ajudar nesse diagnóstico. E Oi, fazemos Sara. também para quem já tem a caixa, só quer complementar, a gente faz também, tá? Oi, Perfeito. deixa eu tirar uma dúvida com você. Claro, querida. É o seguinte, eu ainda não trabalho para fora. Meu nome é Mônica, eu moro em Salvador e falo com a Inês. E eu estou começando e eu só sei fazer a biorressonância assim, mais ou menos ainda. Ainda estou meio insegura, mas eu só trabalho no meio familiar. Só Tá. estou trabalhando no meio da minha família. E aconteceu uma coisa comigo agora que eu fui para o médico e ele passou os hormônios para mim. E uma médica anterior tinha passado DEA de 25. Só que eu fiquei uma semana sem dormir. Não pregava o olho com esse DEA de 25. E aí eu, por conta própria, eu tirei. E foi horrível, né? Mas depois, passando um ano, eu fui para outro médico e quando chegou agora, ele passou o DEA de 5. E eu vi que não aconteceu aquele estrago que foi feito com o de 25, mas o Perfeito. de 5 já estava querendo acontecer isso. E ele pediu para mim para eu não suspender, que ele passou a testo de 2 e o DEA de 5 e disse que ia me ajudar muito. Só que assim, eu estou já há 2 meses fazendo e libido nada. Para mim não melhorou nada, não senti nada, né? Mas ele me passou 2 suplementos para o sono que também não adiantou nada. E aí eu tive que tirar o DEA e para eu conseguir dormir. E agora eu estou voltando aos poucos, ainda estou acordando. Tipo assim, eu vou dormir 9, acordo 11. Aí depois eu acordo 2. Aí depois eu acordo 4. Em 2 horas eu estou acordando. Mesmo já tendo uma semana tirado o DEA, entendeu? E aí eu não falei Entendi. nada para ele. Quando eu fui medir na biorressonância, que eu coloquei a cápsula na minha mão, ele sai mesmo. Ele é dissonante comigo, 5. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei, tirei e fui botando a quantidade do pozinho na mão. E aí perguntei. Aí quando eu perguntei 3 miligramas, foi dissonante comigo. E aí quando eu falei para o médico, ele falou que não adiantava nem eu tomar 3. Então, que ele achava que 3 não ia fazer diferença nenhuma. E eu deixei de tomar. Mônica, isso acontece assim, o organismo por que que a gente tem, cada um tem uma digital? Todo mundo é diferente, todo mundo. Não tem como ser igual, não tem, não existe como.
E se para você não é só questão de ser dissonante, de aparecer na radiestesia e ele acreditar nisso ou não, porque alguns médicos não acreditam, você está tendo todos os sintomas de que é dissonante com você, ele está rejeitando. O que eu aconselho? Você usar em forma de frequência o longevidade e o Libmen, que é a frequência da testosterona, Libmen, tá? Você pode usar os dois e você está mandando a informação para o seu corpo trabalhar de forma diferente e não está tomando um hormônio que realmente pode causar essa série de efeitos colaterais. Então, eu indicaria isso para você, mas é lógico que eu teria que te avaliar também para a gente fazer um tratamento, teria que fazer uma avaliação mais profunda, uma consulta de fato, fazer todos os tipos de pergunta, verificar se a sua questão está no campo físico. No físico a gente está vendo que não é, mas no mental, emocional ou energético, para a gente entender aonde é a atuação maior. Porque para a gente realmente tratar de forma integrativa, é muito amplo o que a gente tem que avaliar, o que a gente tem que levar em consideração, entende? Mas, de Sim. bate pronto, o que eu faria, o que eu diria a você? Eu também não tomaria, não posso dizer para você parar, porque eu não sou a sua médica, mas como é profissional, eu diria para você o seguinte: eu também não tomaria se você decidir de fato parar o longevidade e o Libmen. Faça a radiestesia com ele, com eles. Eu não sei fazer, eu só tenho o aurímetro. Eu tomei curso há uns 2 meses e ainda estou meio assim, sabe? Mas eu estou conseguindo. É, E aí, eu posso fazer para você essa radiestesia à distância, então? Quero. Então, vamos fazer. Ou, quem gostaria de aprender radiestesia à distância? A gente pode fazer isso na aula que vem. O Ah, legal. que vocês acham? Antes Então, da vou gente comprar começar meu com a pêndulo. comportamental. Aí a gente vai fazer com os gráficos e testadores. Pode ser na semana que vem, então? O que vocês acham? Eu acho ótimo também. Perfeito. Eu Então, tenho, antes da gente eu tenho que começar com o comprar o comportamental, a pêndulo, gente né? vai fazer radiestesia na Jéssica, à distância e ao vivo. Na Jéssica, Eu não, tenho na que comprar, Mônica. eu tenho que comprar um pêndulo, né? Também. Eu não tenho? Seria interessante você comprar o pêndulo. É Ah, vou mais comprar. fácil, mas tem como fazer com o aurímetro. Tem como. A gente faz É, ao vivo. eu Ah, tenho uma legal. tireoidite de Hashimoto e hipertireoidismo que meus anticorpos estão de 1.100. E já tem há 5 anos que eu trato, tiro tudo que você imaginar, troquei panela, chuveiro, água, tudo que me fala. Já fiz hidrovitale, já fiz desparasitação. E todas as vezes que eu vou para o médico, ele dá altíssimo com os mesmos resultados. Meu Entendeu? E Deus. eu já disse assim, eu não sei mais o que é que eu faço para tentar baixar esses anticorpos. Ô, Mônica, a gente vai te atender na semana que vem. Vai ser um estudo de caso na semana que vem. O que vocês acham? Vamos fazer a consulta da Mônica ao vivo? Agora eu senti firmeza. Bora Então, lá, bora Mônica. lá. Bora atender a Bora. Mônica. Mônica, se prepara. Eu vou te mandar um pré-preparo antes da consulta, tá? Tá bom, então. Então tá Ótimo. bom. Meninas, eu adorei estar com vocês hoje. É muito bom ter essa troca. Semana que vem a gente se vê de novo. Quem gostou da aula, comenta para eu saber. Quem gostou do conteúdo, quem gostou da forma, da didática, porque eu quero sempre melhorar. Então, por favor, me deem feedbacks, seja no privado, no grupo. Vou deixar o grupo aberto mais uns dias. Eu não deixo todos os dias, porque senão a gente fica com muitas perguntas. As meninas começam assim: ai, Sara tá com muita coisa no grupo. Elas comentam no particular: ah, Sara tá com muita coisa, sei o quê. Então, às vezes eu deixo aberto, às vezes eu deixo fechado, mas é para a gente ter essas discussões bacanas, tá? Eu espero vocês na semana que vem para a gente fazer uma consulta ao vivo. Legal. Ótimo. Beijo para Obrigada, todas. doutora. Todas. Beijo para Beijo. todas. Tchau, Fiquem tchau. com Beijo. Deus. Bem, obrigada. Um bom Tchau. dia. Beijo, meninas. Beijo, Ju. Linda. Beijo, beijo, Sábado eu tô Simone, aí com Mônica. vocês, viu? Oi?
sábado eu estou aí, que eu vou para o curso da Fernanda. Oba! Tirar muitas dúvidas, se Vamos conversar preparem. muito. Vamos conversar Tá muito. bom, Beijo, meninas. tchau. Aleni, Tchau, beijão, tchau. querida. Beijo, Ellen.